Muito bom dia a vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho do ano de 2026, e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Lembro que vocês podem nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo na sua loja de aplicativos Rede Gama NGT. Também nas melhores operadoras de TV a cabo e também no nosso streaming Rede Gama NGT. Você vai lá, digita e logo vai aparecer e você vai ter acesso à melhor programação da TV a cabo brasileira. Logicamente, hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo, evento disputado no México, Estados Unidos e também no Canadá. Evento este que começou na última quinta-feira, dia 11 de junho do ano de 2026. Vamos tentar fazer um breve relato, já dividindo meio que pelos grupos onde as partidas foram se realizando. A grande abertura, realizada no mítico Estádio Azteca da Cidade do México, teve a vitória da equipe da casa. O México bateu a África do Sul por 2-0, numa partida onde a África do Sul não apresentou a menor resistência. O México venceu com autoridade, satisfez a sua fanática torcida e meio que sacramenta a classificação para a fase de 16 avos de final. Eu lembro que são 12 grupos de 4, classificando-se os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros colocados. Ou seja, uma equipe que fizer 4 pontos tem muita chance de passar, na pior das hipóteses, como um terceiro colocado. Lembro também que, como a FIFA tem por hábito dar aos países sede a posição de cabeça de chave, México, Estados Unidos e Canadá, principalmente México e Canadá, nos grupos A e B, acabaram proporcionando um certo desequilíbrio nos grupos. Um grupo onde teremos México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. 2 dessas equipes passarão para a fase de 16 avos de final. E falando na outra partida do grupo, a Tchequia, antiga Tchecoslováquia, depois virou República Tcheca, e agora é chamada de Tchequia, saiu na frente, fez 1-0, mas o bom e veloz time da Coreia do Sul acabou virando, batendo por 2-1. Foram as 2 partidas do grupo A, o grupo inicial, e tem o México na primeira posição, no desempate pelo saldo de gols. Coreia está em segundo, a África e a Tchequia sem ponto nenhum em terceiro. Partido para o grupo B, onde, para mim, esse é o grupo mais fraco e mais desequilibrado da Copa. A equipe da casa, o Canadá, saiu atrás da Bósnia e Herzegovina, mas acabou empatando em 1-1 na cidade de Toronto, numa bonita abertura do estádio de Toronto. No outro jogo do grupo, a fraca equipe do Catar acabou empatando com a Suíça em 1-1, uma decepção a equipe suíça, que saiu na frente com esse seu futebol pragmático, onde 1-0 é goleada, e acabou sendo castigada no final com o gol Qatari. 1-1 Suíça e Catar, todas as 4 equipes em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Nem há ainda critérios de desempate. Os critérios de desempate, no caso desses, seriam cartões amarelos e vermelhos, mas não cabe a gente ficar discutindo agora. Então, Canadá, Bósnia, Catar e Suíça, deste grupo, teremos 2 equipes classificadas. O grupo C, que envolve a equipe brasileira, tivemos no último sábado a estreia do Brasil perante a equipe do Marrocos. O resultado 1-1, num jogo muito ruim da equipe brasileira. Eu diria que foi a pior apresentação da equipe de Ancelotti desde que ele assumiu. A equipe pegou Marrocos. Marrocos é uma equipe difícil, uma equipe muito bem entrosada. Praticamente todos os jogadores que estão na equipe de Marrocos desse ano estiveram há 4 anos atrás no Catar, onde a equipe chegou em 4º lugar, atingindo a fase semifinal.
mas isso não é desculpa para o pobre futebol, para o assustado futebol que jogou a equipe brasileira. A equipe brasileira entrou nervosa e assustada. E olha, a derrota seria muito mais acachapante do que o empate. Se não fosse o Vinícius Júnior, na minha opinião, o único jogador que não sentiu o peso da estreia e que jogou o que dele se espera, ter feito aquele gol. A hora que o Vini fez aquele gol, os marroquinos, meio que se assustaram, porque eles estavam com o jogo na mão, achando que o jogo estava controlado e era uma questão de tempo eles fazerem 2-0. O que aconteceu? O Vini empatou e os marroquinos começaram a respeitar demais a camisa amarela, meio que se assustaram e acabaram dominando o jogo, mas sem uma grande pressão. O Alisson só foi trabalhar num dos últimos lances da partida. Então, a sorte do Brasil foi que a equipe marroquina nos respeitou demais. 1-1, resultado excelente para um jogo péssimo da equipe brasileira. No outro jogo do grupo C, a Escócia surpreendentemente bateu o Haiti por 1-0 num jogo equilibrado, num jogo duro, num jogo difícil, onde o Haiti teve a oportunidade de abrir o placar. A Escócia saiu na frente no grupo com 3 pontos, Brasil e Marrocos com 1 ponto cada ficam na segunda posição. Teoricamente, Brasil e Marrocos devem bater Escócia e Haiti, e aí vão decidir a primeira colocação no grupo no saldo de gols. Isto se o futebol da equipe brasileira melhorar. E com esse futebol, vamos torcer para passar em segundo, quiçá em terceiro. Indo para o grupo D, tivemos a estreia dos Estados Unidos, 4 para os Estados Unidos, 1 para o Paraguai, um verdadeiro atropelo da equipe americana. O técnico Pochettino montou um esquema muito bom em termos de movimentação na sua peça ofensiva. Os seus jogadores, trocando de posição, confundiram os pobres zagueiros paraguaios que pareciam perdidos em campo. Deu dó de ver o Gustavo Gomes procurando a bola durante os 90 minutos e não a encontrando. 4 para os Estados Unidos, 1 para o Paraguai. Acende a luz vermelha para a equipe paraguaia, porque além de perder um torneio de tiro curto, acabou tendo um saldo de gols de -3. Isso pode ser muito difícil e muito complicado na hora de um possível desempate com outra equipe do grupo. Por falar no outro jogo do grupo, na madrugada de sábado para domingo, a Austrália bateu a Turquia por 2-0, um resultado surpreendente. Os turcos já tiveram times melhores, mas não para perder para a Austrália por 2-0. A grande surpresa desse grupo, a Austrália com 3 pontos, agora vai brigar e vai brigar muito pela classificação. Muita gente dizia que a Austrália não passaria e agora ela se credencia muito bem para passar no grupo E. Chegando agora nesse aí é o grupo D de dados. Chegamos agora ao grupo E, onde tivemos Alemanha e Curaçao, mais um 7-1 para os alemães. A Alemanha saiu na frente, o Curaçao empatou, comemoração efusiástica em todo o país de 150 mil habitantes, em toda a ilha. O Curaçao chegou a empatar 1-1, e aí a Alemanha atropelou o Curaçao, batendo a equipe caribenha por 7-1. E vamos dando agora uma paradinha no nosso resumo esportivo no seu primeiro tempo, e a gente já volta com o segundo tempo, mais sobre Copa do Mundo e outros esportes de Gama MGP, sempre com você. Voltamos agora com o segundo tempo do nosso resumo esportivo, falando agora sobre o outro jogo do grupo E, Costa do Marfim 1, Equador 0. Não foi o melhor jogo da Copa, mas foi o jogo onde nós tivemos muita emoção. Um jogo intenso, eu diria um jogo maluco, onde os equatorianos tiveram tudo para ganhar com tranquilidade no início, chutando 2 bolas na trave. O Valência perdeu um gol que não pode ser perdido em Copa do Mundo. Costa do Marfim foi equilibrando, voltou melhor no segundo tempo e com muita habilidade, com muita técnica, não desistiu da partida. Teve chances no segundo tempo, outra bola na trave,
e acabou no finalzinho batendo. O Diallo fez o gol e acabou abrindo o placar. Costa do Marfim sai na frente em relação ao Equador. E esse jogo era o jogo fundamental do grupo, porque imaginamos que a Alemanha vai passar com tranquilidade. Costa do Marfim e Equador vão brigar pela segunda vaga e a Costa do Marfim, com essa vitória, se credencia para conquistar esta segunda posição. Passando agora para o grupo F, onde nós teremos o cruzamento perigosíssimo, porque é o grupo que cruza com a seleção brasileira. Nós tivemos ontem à tarde, sim, este é o melhor jogo da Copa do Mundo até agora, logicamente. Holanda 2, Japão 2. Ambas as equipes praticaram um futebol muito bonito, um futebol para frente, os japoneses com muita disciplina tática, mas agora aplicando algumas jogadas de efeito e os japoneses fazendo até gols de cabeça, porque antigamente jamais poderíamos imaginar que os atacantes fariam gols de cabeça. Realmente muito bom, muito boa a atuação da equipe japonesa taticamente, e a equipe holandesa mostrou que não veio a passeio e que vem sim brigar por classificação e vem sim brigar pelo título. 2 para o Japão, 2 para a Holanda, para mim, um resultado justo e que premia o bom futebol jogado por essas duas equipes. E por falar em bom futebol, no último jogo da Copa, que é a da gente analisou, o que aconteceu? Suécia 5, Tunísia 1, partida jogada na cidade de Monterrey ontem à noite, um belíssimo estádio de Monterrey, com uma vista maravilhosa para o fundo, para as montanhas, realmente um estádio muito bonito, um estádio muito aconchegante na cidade de Monterrey. A Suécia surpreendeu, bateu a Tunísia por 5-1. A vitória sueca já era esperada, só que o que não esperávamos era uma fragilidade tão grande da defesa tunisiana, que tomou 5-1, e a Suécia, quando todos falavam de Holanda e Japão, assume a liderança do grupo, faz um saldo de gols bastante considerável e sim vai brigar. Então teremos Japão, Holanda e Suécia brigando por 2 ou 3 vagas. Eu acredito que nesse grupo deveremos ter um dos terceiros melhores colocados. E aí que vem o que eu disse a respeito da FIFA colocar como cabeças de chave os anfitriões. Nós temos Canadá, Bósnia, Catar e Suíça no grupo B, e Holanda, Japão, Suécia e Tunísia no grupo F. Ou seja, qualquer uma das 3 dessas 4 seleções do grupo F tem melhores condições do que seleções que passarão. Mas a Copa do Mundo, na minha opinião, e a gente sempre diz isso aqui, a Copa do Mundo é um torneio festivo, é um torneio maravilhoso, que todo mundo curte, eu gosto muito. A gente vê a mobilização dos povos, a gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê emoções em situações de hino, emoções quando o time ganha, emoções quando o time perde. Você vê que as pessoas se transformam dentro de uma Copa do Mundo. Só que a Copa do Mundo não mede e não nos fornece a melhor equipe do mundo, e sim a melhor equipe que soube disputar um campeonato de 45 dias. 45 é um número aproximado, não tenho exato o número de cabeça agora. Então é assim, o melhor time do mundo é a França, ponto. Campeão mundial por pontos corridos durante o último ciclo, na minha opinião, seria a França, com a Espanha em segundo e Portugal em terceiro. Só que na Copa do Mundo, tudo pode acontecer, e o grande mestre Carlos Alberto Parreira dizia: a Copa do Mundo mede o time que melhor se adapta a um torneio de 7 jogos. Esse ano a gente muda para um torneio de 8 jogos. Então, tudo pode acontecer. Voltando um pouco para a equipe brasileira, o Carlo Ancelotti muito nervoso, muito irritado com a atuação da sua equipe e com as perguntas dos jornalistas, que tentaram colocar ele contra as cordas, e ele respondeu
apenas o que ele quis responder, mas ele deu uma resposta interessante e que pouca gente está dando consideração a ela quando ele disse que este foi apenas o primeiro jogo da Copa do Mundo e não é necessário ganhar o primeiro jogo da Copa do Mundo, e sim é muito necessário estar no último jogo da Copa do Mundo com condições de vencê-lo. E é este último jogo da Copa que é o grande objetivo de todas as seleções. Ou seja, uma mentalidade diferente, ele projeta o Brasil melhorando. Ou seja, muita gente criticando a atuação, eu inclusive, a gente tem que criticar a atuação. Dizer que o Brasil acabou, que é uma terra arrasada, que não temos condição nenhuma de chegar ao título, é muito diferente. Eu ainda acho que o Brasil não tem um elenco, e agora, em cima, esse comentário está baseado em cima das convocações que ele fez, o Brasil não tem um elenco, pelo que vi, pelo que conheço de futebol, em condições de chegar a uma final de Copa do Mundo. Diria que a seleção brasileira, com essa convocação, ela está entre as 8 melhores seleções do planeta. Não vimos algumas equipes jogarem, hoje temos Espanha, hoje temos Uruguai, ainda temos Argentina, ainda temos a Inglaterra para jogar e a toda poderosa França. Então, pelo que vimos até agora e pelo que conhecemos de futebol, o Brasil hoje está entre as 8 melhores. De acordo com o chaveamento, o Brasil pode ter uma possibilidade de seguir adiante, mas, lembro, o trabalho do Ancelotti deve ser cobrado no próximo ciclo. Ele pegou uma seleção brasileira com uma situação de difícil classificação nas eliminatórias sul-americanas, colocou a seleção na Copa. E agora ele está tentando criar um grupo, está tentando fazer com que a equipe jogue o futebol melhor. Agora, precisa de muito entrosamento. Lembro que a equipe de Marrocos que jogou com o Brasil no sábado é basicamente a mesma equipe que jogou a Copa do Mundo do Catar 3 anos e meio atrás. Isso é bastante importante, isso influencia bastante no ritmo de jogo e influencia muito na formação de uma equipe. O nosso resumo esportivo no seu segundo tempo vai ficando por aqui. Eu volto já já com o tempo extra, com o nosso terceiro tempo, onde a gente vai falar um pouquinho do futebol tupiniquim. Afinal de contas, continuamos tendo bons jogos da Série B e também vamos falar um pouquinho de vôlei e de automobilismo. Já já. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso terceiro tempo, com o tempo extra do nosso resumo esportivo, onde a gente vai falar da Série B. A Série B entra pela sua 13ª rodada. A maioria das equipes já fez 13 jogos, algumas estão jogando ainda hoje, mas nós temos o surpreendente São Bernardo. Em 13 jogos, o São Bernardo tem 25 pontos e, pelos critérios, é o líder da Série B. Junto com o São Bernardo em pontos, mas na segunda posição pelos critérios, está o Vila Nova. Se o campeonato terminasse hoje, São Bernardo e Vila Nova seriam as equipes que ascenderiam diretamente à Série A. Seguindo a tabela, nós temos o Sport Recife com 24 pontos, o Fortaleza com 21 pontos, o Novo Horizontino se recuperando com 21 pontos e o Náutico com 20 pontos. Lembro que o regulamento da Série B esse ano mudou, os 2 primeiros ascendem diretamente, terceiros, quartos, quintos e sextos jogarão um play-in, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto, e os vencedores sobem. Então teríamos um play-in com Sport Recife e Náutico, Clássico Pernambucano e Fortaleza e Novo Horizonte. Mas eu acredito que muita coisa ainda vai mudar. 3 times começam a se posicionar melhor na tabela, o Criciúma, o Juventude e também o Atlético, que vem fazendo campanhas de recuperação, e acredito que estaremos muito embolados. Eu lembro que a 6ª vaga tem os 20 pontos do Náutico e até
A 13ª posição, o Atlético Goianiense, ele está apenas 3 pontos. 3 pontos é um jogo, uma vitória. Ou seja, uma vitória para lá, outra vitória, uma derrota para cá, e tudo muda. O que parece preocupante é a situação no rebaixamento. O América Mineiro tem 3 pontos, muito distante na última posição. A Ponte e o Londrina tem 8 e o Avaí tem 10. A situação de... Perdão, a Ponte tem 8, o Londrina tem 8 e o Avaí tem 10. Seriam esses os 4 rebaixados. Lembro que o América Mineiro, pela pontuação, tem uma situação muito complicada, mas o que me preocupa é também a posição da Ponte em termos do futebol jogado. A Ponte Preta teve 2 jogos em casa na última semana, onde se conseguisse pelo menos uma vitória, se posicionaria praticamente fora. Nos 2 jogos em casa, a Ponte conseguiu um empate e uma derrota. Isso é muito complicado. Todos nós sabemos o problema que passa a equipe campineira, jogadores com salários atrasados, praticamente sem receber, e a Ponte vai caminhando para um rebaixamento, para um retorno à Série C. Muita coisa ainda pode rolar, mas ela já se posiciona a 5 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ou seja, precisa de no mínimo 2 rodadas para escapar. Falando um pouquinho sobre outros esportes, tivemos nessa última semana a primeira rodada da Liga das Nações de voleibol masculino, feminino foi a semana retrasada, e o Brasil, na minha opinião, uma equipe em renovação, uma equipe que ainda não tem grandes talentos, acabou na base da garra, da raça e da superação, conseguindo 4 importantes vitórias, credenciando a equipe para uma classificação para a fase final da VNL. Serão 3 semanas de jogos, cada equipe fará 12 partidas, e o Brasil já fez 1/3 da sua caminhada, com 100% de aproveitamento. Lembro que o Brasil perdeu sets para equipes, na minha opinião, que não poderia perder, deixou um set para o Irã, deixou um set para a Bulgária, aí quando pegou a Estônia, que era o time, ou a Eslovênia, que era o time mais forte, o Brasil impiedosamente venceu por 3-0, e ontem contra a Argentina, 2-0 para a equipe argentina, o Brasil virou 3-2, ou seja, a equipe oscilou muito, na minha opinião, ganhou na base da raça e na superação, empurrada por uma grande torcida no ginásio Nilson Nelson em Brasília. Parabéns à torcida de Brasília que carregou a equipe masculina do Brasil nas costas. Volto a dizer, assim como no futebol, o vôlei brasileiro masculino não é mais a primeira prateleira do vôlei mundial. Isso precisa ser compreendido e dar um pouco de tranquilidade para o técnico Bernardinho, fazer as suas mudanças, colocar em quadra os novos jogadores, mas eles precisam de tempo de maturação. Não adianta colocar o cara para jogar primeira partida com a camisa da seleção brasileira e exigir dele o que ele faz com a camisa do clube. É um ciclo ainda longo até a Olimpíada e quem sabe o Brasil consegue revelar grandes jogadores e chegar na Olimpíada em condições de briga por medalha. Para encerrar o nosso resumo esportivo, temos que falar sobre a Fórmula 1. Todo mundo aqui sabe o quanto eu gosto da Fórmula 1 e o quanto eu gosto dessa figura chamada Lewis Hamilton, que senta no cockpit da Ferrari num momento muito difícil e esse ano começou a andar rápido. Fez 2 pódios seguidos e ontem, no Grande Prêmio da Catalunha, no Grande Prêmio de Barcelona, da Catalunha, no Autódromo de Barcelona, no Meló, fez uma corrida fantástica, uma estratégia espetacular, fez 3 paradas, a terceira delas num safety car virtual e acabou vencendo no cockpit de uma Ferrari. Lewis Hamilton, em termos de resultado, na minha opinião, o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1, em termos de resultado apenas, vence com a equipe Ferrari depois de muito tempo. O Hamilton, que vibra muito quando vence, ontem teve
muitos méritos. Kimi Antonelli acabou tendo problemas com o seu carro apagou no final da corrida e nós tivemos o pódio completado com o George Russell da Mercedes e o Lando Norris da McLaren em terceiro. Lewis Hamilton, quietinho, já é o vice-líder do Campeonato Mundial de Pilotos. E olha, ouso dizer que se nada mudar, se não tivermos uma mudança na fase europeia que está começando agora, uma recuperação das McLaren, uma recuperação do Max Verstappen, Lewis Hamilton vai brigar por um improvável título, improvável para quem comenta a Fórmula 1 antes de começar o campeonato. Vai brigar pelo título de campeão mundial. Seria muito legal ver de novo o Hamilton pilotando, brigando pela ponta e disputando um título mundial. Bom, já falei bastante, né? O nosso resumo esportivo no seu terceiro tempo ele vai ficando por aqui. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente para levar para vocês tudo o que aconteceu na semana de Copa do Mundo, né? Porque você sabe, Rede Gama NGT, sempre com você.